Olá, amigos queridos, estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom mesmo hoje, terça-feira, 8 de setembro, ter você aqui, 8 de setembro de 2020, para o estudo de mais um tema bíblico sobre Jesus Cristo, a sua forma de trabalhar, o seu testemunho e os seus ensinamentos para a humanidade que viveu na sua época e, obviamente, através dos escritos bíblicos para nós que vivemos hoje na modernidade, podemos assim dizer. Eu convido você para orarmos. Eterno Deus, agradecidos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, oramos pedindo a Tua bênção, a Tua direção e os Teus conselhos. Dirige-nos em Cristo. Oramos. Amém. Muito bem. Contando a história de Jesus é o tema de hoje. Contando a história de Jesus. E a dica que eu posso te dar já de antemão é que alguém conta essa história. Quem? Sim, muito bem. Essa é uma ótima pergunta para o estudo de hoje, que está sediado no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 20, dando uma paradinha ali no verso 17. Mas nós também temos essa história no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 28. Que história é essa? Sim, essa é a história de dois homens endemoniados da região de Gadar. Os gadarenos, como diz assim a Bíblia, perdão, gerazenos, como diz assim a Bíblia. E essa história é uma história muito curiosa, porque ela tem uma interpretação em Marcos, referindo-se a apenas um homem, e no livro de Mateus se refere a duas pessoas. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, e nós vamos ler então o texto a partir do verso 28, que diz assim: Tendo ele chegado a outra margem do mar da Galileia, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois demoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, por dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, verso 33. E chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. O relato de Mateus, que acabamos de ler, fala de dois homens, e é um relato mais curto. O relato de Marcos, que tem 17 versos, ele vem explicando, inclusive, a partir do verso 18, algo que não está contido lá no primeiro texto que nós lemos. Mas eu fiz questão de ler com você Mateus e não Marcos, porque o texto da lição, ele se refere a duas pessoas libertas todo o tempo. Então, eu quero ler com você aqui a partir do verso 18, que diz assim, do capítulo 5 de Marcos. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E verso 20 para encerrar. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aqui há uma curiosidade no ministério de Jesus muito grande. É a primeira vez que Jesus declaradamente ordena que o que ele acaba de fazer para uma pessoa seja divulgado. Por quê? Porque ele estava fora do território israelita, onde o conceito de messianato não havia sido compreendido de forma correta pela sociedade, pelo povo. E aqui Jesus impede que esse homem siga com ele no barco, mas o deixa como um missionário naquela terra. E é aí que entra o texto da lição.
E o texto da lição diz exatamente assim: quais foram os primeiros missionários enviados por Jesus? Você sabe? Sim, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum apóstolo, nem foi um membro do povo judeu. Foram esses dois gentios aqui. A lição segue dizendo: não foram os discípulos nem os seguidores de longa data, mas homens loucos. Sim, era assim que eles eram vistos até então, que haviam aterrorizado os habitantes de uma região campestre, infligindo medo no coração dos vizinhos. Jesus liberta esses homens e ele os envia. Para quem? Para a família deles. Eu não sei se você consegue fazer uma ligação aqui com o estudo que fizemos especialmente na semana passada, mas a nossa família talvez seja o nosso primeiro pequeno grupo. E agora esses homens estão indo para casa, lúcidos, em perfeito juízo, sãos, libertos, para pregar para um pequeno grupo reunido, que será a sua família. Imagine a reação da família ao vê-los em perfeitas condições emocionais e psicológicas. Como eu e você receberíamos alguém da nossa família que tivesse passado por tamanha prova? Morar em sepulcro durante muito tempo, não se vestiam, se feriam com pedras, nenhuma corrente poderia detê-los e agora estavam em perfeito juízo. Com poder sobrenatural, a lição destaca: um desses endemoniados tinha a capacidade de quebrar correntes, gritava todo o tempo, a agonia na sua voz mostrava o horror que ele vivia, e agora tudo isso é parte do passado, mas faz parte do testemunho que esse homem vai apresentar para as pessoas que ele encontrar a partir de então. Esse é o verdadeiro significado do testemunho pessoal. Dizer para as pessoas o que Jesus fez por mim e fez por você. Esses homens aqui têm uma história extraordinária para contar. Ela é verídica e as próprias pessoas que estarão ouvindo esses homens são testemunhas de que tudo o que eles estariam falando era verdade, porque conheciam a história que havia se encerrado ali. Muito bem, a lição diz o seguinte: eles se encontraram com Jesus e foram transformados. E é mesmo assim que acontece. As pessoas nesse mundo são transformadas quando elas têm a oportunidade de se encontrar com Jesus, quando elas permitem que Jesus alcance a mente, o raciocínio, o pensamento delas. Jesus vai lhes apresentar de uma forma peculiar, pessoal, ímpar, quem ele é e o que ele deseja fazer na vida de cada pessoa e o que ele espera que cada pessoa seja nessa terra. E então uma mudança inexplicável acontece. E é essa mudança que traz um novo sentido à vida, uma alegria, embora os problemas estejam aqui. Uma esperança, embora as lutas permaneçam ao redor. É mesmo a presença de Jesus que traz uma perspectiva de uma vida nova num futuro não tão distante, embora tudo fale ao contrário. É mesmo esse tipo de transformação na vida do ser humano que deve ser o objeto do testemunho pessoal de cada um de nós. O que Jesus fez, faz e fará por mim. É disso que eu devo falar. Quando eu e você lemos Marcos de 5 até 17, nós entendemos que esses homens foram libertos por Jesus e eles estavam curados em perfeito juízo. A lição diz: as pessoas os encontraram sentados aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra da boca do Mestre. Ou seja, eles foram transformados imediatamente e já estavam ouvindo Jesus pregar. Eu e você precisamos admitir que eles ouviram pouca coisa a respeito de salvação da boca do próprio Mestre. Sim, eu não sei dizer quanto tempo demorou esse sermão, essa exortação, esse aconselhamento. A Bíblia fala que os donos daquelas manadas de porcos, eles saem da cidade e encontram os ex-lunáticos curados. E eles comprovam e confirmam a palavra dos seus funcionários de que haviam perdido milhares de porcos. E essas pessoas convidam a Jesus para ir embora.
Sim, Jesus acaba de mostrar que o que era mais importante era o ser humano e não o comércio de suínos. Nada contra o trabalho honesto e sincero dessas pessoas, nem contra o nosso. Mas o Senhor Jesus estava destacando que o que havia sido feito ali era muito, muito, muito essencial e objeto do ministério de Jesus na terra: salvar pessoas do pecado, libertar pessoas do mal e permitir que isso seja divulgado por elas mesmas em nome da salvação de outras pessoas através de um testemunho pessoal, transparente e objetivo. A questão é que Jesus os restaurou física, mental, emocional e espiritualmente. Uma cura completa, porque só Jesus pode curar completamente a cada um de nós. A nossa saúde pode ter altos e baixos, pode ter melhoria, pode ter um período longo sem problemas, mas cura definitiva só de Jesus. Essa história ela é fabulosa porque ela diz assim no texto da lição: apenas por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões dos seus lábios jamais tinham sido ouvido por eles. Nenhum. Não podiam instruir o povo como os discípulos que haviam estado diariamente com Cristo. E aqui está o centro, o cerne, o objeto de comentários da lição de hoje. O título da lição, você lembra? Está aqui, olha, contando a história de Jesus. E agora esses homens vão contar a história de Jesus na vida deles. Olha o que o comentário da lição diz. No entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias, tão questionado no povo judeu, na sua terra natal. Tão desacreditado como Messias entre os seus conterrâneos e até mesmo familiares. Agora, numa terra estranha, esses homens estão carregando uma mensagem para os seus familiares que diz que Jesus Cristo é o Messias de Deus. O comentário diz: podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Jesus Cristo. Precisa de mais? Precisa mesmo de sala de aula sobre teologia? Precisa de muito estudo para falar do que Jesus fez na sua vida? Do que Jesus fez na minha vida? Será que eu preciso disso? Não, nós não precisamos disso. O testemunho deles preparou Decápolis, 10 cidades às margens do Mar da Galileia, para receber os ensinamentos de Jesus. Esse é o poder do testemunho pessoal. Quem sabe os discípulos não tivessem tanta entrada, tanto acesso, fossem rejeitados porque eram judeus. A gente não tem informações detalhadas sobre isso no momento. Mas esses homens eram daquela região. E agora eles entram nessas 10 cidades que estavam sediadas à beira do Mar da Galileia e eles começam a dizer quem é Deus de verdade, porque foi aquele que os transformou, devolvendo saúde perfeita. Eu e você conhecemos pessoas nessa terra que estão sofrendo com diversos tipos de males, emocionais, físicos, espirituais, psicológicos, se pudermos assim classificar, diferente dos emocionais. E essas são doenças que têm trazido sofrimento, dor, desesperança e para muitos morte. O Senhor Jesus, ele significa cura. Se eu e você fomos alcançados pela morte nesta terra, antes que Jesus volte, nós podemos recorrer a ele para que o nosso espírito, o nosso psicológico, o nosso emocional seja curado de forma definitiva para compreendermos o plano da salvação e voluntariamente abraçarmos essa causa. Se acaso estivermos vivos quando Jesus Cristo voltar, porque ele vai voltar, ele está voltando e não vai demorar. Se acaso estivermos vivos, então seremos de pleno transformados, segundo a Bíblia, num tempo que dura um abrir e fechar de olhos. E nós iremos para os céus com Jesus e viveremos com ele uma eternidade. Você quer abreviar esse dia? Você tem desejo de ir para o céu?
Você quer que os seus familiares estejam com você no céu? Eu quero que toda a minha família esteja comigo no céu. Então eu e você temos a oportunidade hoje de contar para as pessoas o que Jesus tem feito por nós. E ao testemunharmos de forma pessoal e decidida, de forma transparente sobre o que acontece, o que aconteceu, o que acontecerá na nossa vida, mais e mais pessoas serão atraídas a Jesus. Ou ainda, mais e mais pessoas receberão a mensagem do Evangelho. E aí se cumprirá a profecia bíblica de que Jesus virá depois que todas as pessoas no mundo forem alertadas sobre o reino de Deus que está por estabelecer. É isso mesmo. Vou encerrando o estudo de hoje, agradecido porque você esteve aqui comigo e pedindo que Deus te abençoe. Abençoe você e sua família e o seu testemunho pessoal. Tá certo? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.